Você já sentiu que se afastar do que te machuca é uma traição aos seus próprios sentimentos? Hoje vou te mostrar que, na verdade, é o maior ato de amor próprio que você pode realizar. Este vídeo não apenas vai te ensinar a reconhecer quando é hora de partir, mas também vai te revelar como treinar sua mente para se afastar sem culpa, sem ressentimento e com uma força interior que transformará sua vida para sempre. Aqui você descobrirá por que cortar o laço psicológico que te prende à dor é um ato de poder e liberdade, e como fazer isso de forma consciente e serena. Cada palavra que você ouvir será um convite para recuperar sua dignidade, sua paz e sua direção. Não é um caminho fácil, mas é o único que te conduz à vida que você merece. Se alguma vez você já se sentiu preso em relações, situações ou lembranças que apenas drenam sua energia, este vídeo é para você. E você não está sozinho. Milhões de pessoas lutam em silêncio contra o medo de soltar. Hoje, damos juntos um passo corajoso rumo à liberdade. Se sentir que esta mensagem ressoa em você, quero te convidar a deixar um sinal de compromisso nos comentários. Escreva: "Me afasto para me encontrar". Que essas palavras sejam sua declaração para o mundo e, acima de tudo, para você mesmo, de que você está pronto para se escolher, se respeitar e seguir em frente. Bem-vindo a esta jornada de despertar interior. Vamos começar. 1. A luta entre a mente e a emoção. Quando chega o momento de se afastar de algo que te machucou, uma batalha silenciosa se desencadeia dentro de você. A luta entre a mente e a emoção. Sua mente racional, treinada pela experiência e pelo sofrimento, reconhece os sinais evidentes de que permanecer nesse lugar, nessa relação ou nessa situação apenas prolongará a dor. A mente sabe, observa, analisa, conclui. Mas as emoções, alimentadas por lembranças, por momentos isolados de felicidade, por promessas que um dia pareceram verdadeiras, resistem com força a deixar ir. Essa tensão interna pode ser devastadora se não for compreendida. A emoção não escuta razões. Não se importa se te decepcionaram, se te traíram, se te machucaram repetidamente. A emoção guarda a esperança, o afeto, a nostalgia, e usa tudo isso para sabotar as decisões que a mente tenta tomar com lógica e dignidade. É como se houvesse duas forças opostas dentro de você. Uma que quer te salvar e outra que quer se agarrar a uma versão idealizada do que foi ou do que poderia ter sido. O estoicismo ensina que devemos reconhecer essa luta sem nos deixar cair nela. Não se trata de negar a emoção, mas de observá-la sem ser arrastado por ela. Porque se você ouvir apenas a emoção, ficará preso em círculos intermináveis de dor, esperando por mudanças que nunca chegam, justificando o que não tem justificativa. E se ouvir apenas a mente sem reconhecer a ferida emocional, agirá de maneira fria, desconectada, ferindo a si mesmo no processo. A arte de se afastar começa por aceitar que a mente e a emoção não estão alinhadas no início. É normal sentir tristeza, culpa ou medo ao decidir se afastar. Isso não significa que você está tomando uma decisão errada, significa que você é humano. Mas também significa que você deve escolher qual das duas vozes guiará sua vida. A que busca proteção e crescimento ou a que se agarra ao passado por medo do desconhecido. O verdadeiro domínio interior começa quando você é capaz de ver seu próprio sofrimento com clareza e dizer a si mesmo: "Isso me dói, mas não me define. Isso me afeta, mas não me detém." Se afastar não é uma traição aos seus sentimentos, é uma afirmação do seu valor. E mesmo que a emoção grite para que você fique, sua mente, se bem treinada, saberá te conduzir para a saída correta, para a paz que você merece. 2. O apego psicológico e a ilusão do que poderia ter sido. O apego psicológico é um dos maiores obstáculos para se afastar daquilo que te causou dor. Não se trata apenas de uma conexão afetiva superficial, mas de uma armadilha mais profunda. A construção mental daquilo que você esperava que fosse. Você não se apega tanto à realidade, mas sim à projeção de uma vida, de uma relação ou de uma situação que você idealizou em sua mente.
Essa ilusão, essa esperança do que poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes, torna-se uma prisão invisível. O problema é que a mente tende a lembrar do que foi bom, amplificando sua importância, enquanto minimiza ou justifica o que foi ruim. Assim, você cria uma narrativa na qual toda a dor que viveu parece ser apenas um obstáculo temporário rumo a uma felicidade que supostamente está prestes a chegar. Essa ilusão faz com que você ignore sinais claros de desgaste, de abuso, de insatisfação e mantém viva uma esperança que não se sustenta na realidade. O estoicismo nos ensina a olhar para as coisas como elas são, não como gostaríamos que fossem. A treinar nossa percepção para enxergar sem enfeites, sem expectativas, sem máscaras. A entender que o apego não é amor, que a esperança em uma fantasia não é fé, e que a vida não consiste em perseguir o que não existe, mas em abraçar a verdade, por mais dura que seja. O apego psicológico também cria uma falsa identidade. Você passa a se definir através dessa relação ou situação, acreditando que sem ela você seria menos, estaria incompleto ou vazio. Esse pensamento distorcido te aprisiona, fazendo acreditar que se afastar seria perder uma parte vital de si. Mas a verdade é que você só perde uma ilusão. Você é completo por si mesmo e tudo aquilo que exige o sacrifício da sua paz interior não merece estar em seu caminho. Reconhecer o apego é o primeiro passo para se libertar. Não lute contra ele tentando reprimi-lo, mas encare-o de frente. Perceba que o que te prende não é a realidade, mas o espelho daquilo que você sonhou. E quando conseguir distinguir entre o que é real e o que foi imaginado, terá em suas mãos a chave para sair da prisão emocional em que se encontrava. O desapego não é frieza, é sabedoria. É a arte de soltar o que nunca foi real para poder abraçar com força aquilo que verdadeiramente é. Terceiro, como o seu subconsciente sabota a sua decisão de ir embora. O subconsciente é um guardião silencioso dos seus hábitos, medos e crenças mais profundas. Quando você decide se afastar de algo que te causou dor, sua mente consciente pode estar convencida da decisão certa, mas o subconsciente, que odeia mudanças e busca perpetuar o que é familiar, começa a sabotá-lo de maneiras sutis e invisíveis. Ele não faz isso por maldade. Faz porque foi programado para associar o conhecido à segurança, mesmo que essa familiaridade seja dolorosa. Uma das primeiras formas de sabotagem do subconsciente é através da nostalgia seletiva. Ele faz você se lembrar apenas dos momentos bons, dos detalhes bonitos, das palavras doces, enterrando sob uma camada grossa de esquecimento todas as feridas e decepções. Assim, leva você a duvidar de si mesmo, a pensar que talvez tenha exagerado, que talvez valha a pena tentar mais uma vez. Essa dúvida emocional não nasce da lógica. É uma defesa subconsciente para evitar o risco do desconhecido. Outra forma de sabotagem é a criação de desculpas racionais. De repente, surgem pensamentos como: agora não é o momento. Talvez ele mude. Não quero magoar ninguém. Ou estou exagerando. Essas desculpas, envoltas em uma linguagem aparentemente razoável, são na verdade mecanismos internos de resistência para mantê-lo na zona de conforto, mesmo que ela esteja cheia de dor. O fenômeno da autocrítica também é frequente. Seu subconsciente pode fazer você se sentir responsável por tudo que deu errado, levando-o a pensar que, se tivesse agido de forma diferente, tudo teria melhorado. Essa culpabilização não é objetiva. É uma âncora emocional que o mantém preso ao sofrimento e impede que você avance. O estoicismo ensina que devemos governar nossa mente e não ser governados por ela. Estar consciente desses mecanismos internos é o primeiro passo para se libertar. Você não pode lutar contra um inimigo que não vê, mas uma vez que reconhece como seu subconsciente opera, pode intervir conscientemente. Você pode se lembrar deliberadamente tanto dos momentos bons quanto dos ruins. Pode reconhecer as desculpas como aquilo que são, medo disfarçado. Pode se libertar da culpa entendendo que não é possível salvar aquilo que não quer ser salvo. O sabotador interno perde poder na medida em que você ganha clareza e força interior. A prática diária da autoobservação,
da escrita reflexiva e do exercício de separar fatos de emoções ajudará a reprogramar essas respostas automáticas que o mantêm preso. Ir embora, neste contexto, não é apenas um ato físico, é um ato de libertação mental. É desobedecer às velhas ordens do subconsciente e obedecer finalmente à sua verdade mais profunda. Quarto, os sinais de que chegou o momento de se afastar. Às vezes, o coração resiste a aceitar aquilo que a realidade já deixou evidente repetidas vezes. Por isso, é vital aprender a identificar os sinais claros que indicam que chegou a hora de se afastar. Não são sinais sutis, nem insinuações vagas, mas evidências firmes que, embora doam, são atos de misericórdia para consigo mesmo. O primeiro sinal é a repetição da dor. Quando uma situação ou uma pessoa te fere de forma constante e cíclica, não se trata de um erro isolado, mas de um padrão. E padrões, se não forem rompidos, apenas se aprofundam. Se você já conversou, explicou, perdoou, deu oportunidades e tudo continua igual, a mensagem é clara: a mudança não virá de fora, deve vir de você. Outro sinal é a perda da sua paz interior. Quando a ansiedade, o medo, a tristeza ou a frustração se tornam estados habituais na presença de alguém ou dentro de uma situação, é um alerta inequívoco. A vida não se resume a suportar uma tortura emocional disfarçada de lealdade ou esperança. A paz é um direito natural, e quando ela é sistematicamente perdida, é porque você está num lugar que já não é seu. A diminuição da autoestima também é um alarme. Se você se descobre justificando-se constantemente, minimizando suas necessidades, sentindo-se indigno ou pequeno, não está amando, está apenas sobrevivendo. E qualquer relação ou situação que corrói seu valor próprio é um veneno do qual você precisa se libertar. Além disso, a desconexão com sua essência é outro sinal. Se você já não se reconhece, se seus sonhos, paixões e alegrias se apagaram para sustentar algo que te destrói, está pagando um preço alto demais. Você não nasceu para ser uma sombra de si mesmo. Por fim, preste atenção ao cansaço emocional que não se alivia. Existem cansaços que o descanso e a compreensão curam, mas há outros que são sintomas de que sua alma está lutando contra algo que já não combina com seu crescimento. Esse esgotamento silencioso, essa tristeza sem motivo aparente, são gritos do seu ser interior pedindo que você tome uma atitude. O estoicismo ensina que devemos ter a coragem de ver as coisas como são e agir de acordo, não como uma reação impulsiva, mas como uma afirmação serena do nosso direito de viver em integridade. Quando esses sinais aparecem, não os ignore. Não negocie com eles. Não peça mais provas. O respeito por si mesmo começa quando você decide honrar o que sente e caminha para onde sua alma pode respirar novamente. 5. Como treinar sua mente para se afastar sem culpa? Se afastar do que te machuca não deveria ser motivo de culpa, mas para muitos é, porque carregam crenças erradas sobre dever, lealdade e sacrifício. Treinar a mente para se afastar sem culpa exige disciplina interior, clareza de pensamento e uma profunda compreensão do seu próprio valor. Não se trata de endurecer o coração, mas de iluminar a mente para não ser arrastado por emoções autodestrutivas. O primeiro passo é redefinir o conceito de amor e lealdade. Amar não significa permitir que te destruam. Ser leal não significa tolerar o intolerável. Essas ideias, quando não questionadas, te prendem a situações que não merecem sua presença. Treinar a mente é lembrar repetidamente que proteger seu bem-estar não é egoísmo, é responsabilidade. Outro exercício poderoso é a prática diária de separar os fatos das emoções. Sua decisão de se afastar deve se basear em fatos, em comportamentos repetidos, em danos comprováveis, em faltas de respeito sustentadas. Não em impulsos momentâneos ou interpretações emocionais. Quando você estrutura sua decisão sobre uma base sólida, a culpa perde força, porque você sabe que agiu com justiça consigo mesmo. O treinamento também exige repetir verdades essenciais até que se gravem em seu interior. Você não é o salvador de ninguém, não é responsável pela maturidade emocional dos outros, não pode mudar quem não quer mudar,
Cada vez que a culpa tentar aparecer, lembre-se dessas verdades como escudos protetores da sua paz. Além disso, é crucial visualizar o ato de se afastar não como uma fuga, mas como uma construção. Você não está fugindo, está se escolhendo. Não está abandonando alguém, está se resgatando de uma dinâmica que não permite o seu crescimento. O estoicismo ensina que devemos viver de acordo com a virtude e a razão, não com caprichos emocionais ou culpas herdadas. Se afastar do que te machuca é um ato de sabedoria, não de fraqueza. É o resultado de enxergar as coisas como são, sem enfeites, sem desculpas, e ter a coragem de agir de acordo, mesmo que o coração trema. Treinar sua mente é lembrar todos os dias que sua vida tem um propósito maior do que suportar aquilo que te desgasta. E que cada passo que você dá, se afastando da dor, mesmo que venha carregado de lágrimas, te aproxima inevitavelmente da paz, da liberdade e de uma existência onde o amor próprio não é uma teoria, mas uma prática diária. Sexto, como se libertar do ressentimento para encerrar o ciclo por completo? Libertar-se do ressentimento é uma condição indispensável para encerrar um ciclo de maneira verdadeira e definitiva. Você pode se afastar fisicamente de uma pessoa ou de uma situação, mas se não libertar o ressentimento que carrega dentro de si, continuará preso emocionalmente, revivendo a dor repetidamente em sua mente, como se nunca tivesse partido. O ressentimento é uma corrente invisível que mantém você vinculado ao passado, à ferida, ao agravo. Romper essa corrente é um ato de libertação profunda. O primeiro passo para libertar o ressentimento é entender sua natureza. O ressentimento é a expectativa frustrada de que as coisas poderiam ter sido diferentes. É uma reclamação silenciosa que você guarda dentro de si, esperando em vão que alguém repare o dano que causou ou que o tempo retroceda para apagar a dor. Enquanto você espera essa reparação externa, continua prisioneiro do agravo. O estoicismo ensina que não controlamos os outros nem os resultados da vida, apenas controlamos nossa resposta. E escolher soltar o ressentimento não é um ato de fraqueza nem de esquecimento. É um ato de força e amor próprio. Significa reconhecer que o que aconteceu não pode ser mudado e que carregar essa amargura só prolonga seu sofrimento. Para libertar o ressentimento, você precisa renunciar à necessidade de justiça emocional. Entenda que a vida nem sempre é justa, segundo os termos humanos. Nem todas as feridas receberão um pedido de desculpas, nem todos os traidores reconhecerão suas traições, nem todos os erros serão corrigidos, e está tudo bem. Você não precisa que o outro mude ou repare nada para se curar. A cura é um processo interno que não depende da ação de ninguém além de você. Outro exercício poderoso é mudar a narrativa que você repete para si mesmo. Em vez de pensar, fizeram-me mal e eu não merecia, comece a dizer, sobrevivi a uma experiência difícil e cresci com ela. Essa reprogramação mental não nega a dor, mas tira dela o seu poder paralisante. Você transforma o papel de vítima no de protagonista da sua própria história. Finalmente, pratique a compaixão, não como um ato de absolvição para quem te feriu, mas como um ato de misericórdia para consigo mesmo. Entenda que as pessoas agem a partir de seu próprio nível de consciência, seus próprios medos e feridas. Você não justifica o que elas fizeram, mas também não permite que seus atos continuem definindo o seu presente. Quando você consegue se libertar do ressentimento, não apenas encerra o ciclo, rompe o laço energético que te mantinha preso. E então, pela primeira vez, você estará realmente livre para seguir em frente, leve, com o coração em paz e a mente focada na vida que ainda te espera. 7. Como cortar o laço psicológico com alguém sem sofrer no processo? Cortar o laço psicológico com alguém que foi importante na sua vida não é simplesmente parar de ver essa pessoa ou apagar seu contato. É um processo interno muito mais profundo. É desfazer todas as conexões invisíveis que ficaram amarradas às suas emoções, às suas lembranças, à sua identidade. E fazer isso sem sofrer no processo exige consciência, estratégia e uma determinação firme de colocar seu bem-estar em primeiro lugar. O primeiro passo é reconhecer a existência desse laço. Muitas vezes continuamos pensando em alguém,
justificando seus comportamentos, esperando sua validação ou temendo seu desprezo, mesmo muito tempo depois de termos nos afastado fisicamente. Entender que esse vínculo existe em nível mental e emocional é essencial para começar a desfazê-lo. Depois, é preciso aceitar que a dor inicial é inevitável, mas o sofrimento prolongado não é. A dor é a reação natural do seu sistema emocional diante da perda de algo que foi significativo para você. No entanto, o sofrimento surge da resistência a essa perda, da luta mental contra aquilo que já não é, do apego a uma ilusão. Aceitar a dor como parte do processo, sem dramatizá-la, nem amplificá-la com pensamentos de vitimismo, permite vivê-la e deixá-la ir mais rápido. Uma ferramenta fundamental é a vigilância dos seus pensamentos. Toda vez que sua mente tentar levá-lo a idealizar a pessoa, reviver momentos bons ou imaginar possíveis reencontros, você deve interromper esse ciclo. Não com ódio nem com rancor, mas com firmeza. Não se trata de negar o que viveu, mas de lembrar com clareza por que precisou se afastar. Não permita que sua mente pinte quadros falsos de uma realidade que já revelou sua verdadeira face. Outra prática poderosa é redirecionar sua energia. O laço psicológico enfraquece quando você para de alimentar a conexão. Invista sua atenção em novos projetos, novos hábitos, novas relações que fortaleçam seu crescimento. Quanto mais cheio seu presente estiver de vida autêntica, menos espaço haverá para as sombras do passado. O estoicismo ensina que a liberdade interior é a base da verdadeira felicidade. Cortar um laço psicológico não é um ato de ódio, mas de amor próprio. É reconhecer que você não pode controlar os outros nem mudar o que aconteceu, mas pode escolher não arrastar correntes invisíveis que impedem seu avanço. Cortar o laço é, essencialmente, uma afirmação de que sua vida é preciosa demais para permanecer acorrentada à dor, que seu futuro merece ser construído sobre bases de amor, respeito e autenticidade, não sobre ruínas emocionais, e que ninguém tem o direito de ocupar espaço na sua mente se esse espaço não for preenchido com paz. O erro que a maioria comete ao se afastar e que os faz voltar. Quando uma pessoa decide se afastar daquilo que a machuca, muitas vezes comete um erro silencioso que sabota todo o seu processo. Vai embora fisicamente, mas não emocionalmente. Deixa o lugar, termina a relação, abandona a situação, mas sua mente e seu coração continuam lá, presos a lembranças, expectativas não cumpridas e feridas abertas. E essa âncora invisível é o que cedo ou tarde a faz voltar, mesmo sabendo no fundo que voltar é se condenar a repetir o mesmo ciclo de dor. O erro está em pensar que basta a distância física para curar. Mas o verdadeiro afastamento começa dentro de você, no rompimento dos fios emocionais, na renúncia à necessidade de aprovação, na desistência consciente de esperar algo diferente de quem já mostrou sua verdadeira face. Não compreender isso é o que leva às recaídas, aos retornos que machucam ainda mais, à decepção renovada que corrói pouco a pouco a autoestima. Outro erro frequente é alimentar secretamente a esperança de que o outro mude. Embora externamente se diga que tudo acabou, internamente mantém-se a fantasia de que o afastamento provocará uma reação milagrosa, uma mudança, um pedido de desculpas, uma redenção. Essa esperança é uma armadilha mortal, porque mantém você emocionalmente preso à fonte da sua dor, adiando seu processo de libertação. Além disso, muitas pessoas cometem o erro de não preencher o vazio que o afastamento deixa. Focam tanto no que perderam que esquecem que agora tem um espaço livre para ser ocupado com novas experiências, novos sonhos, novas relações mais saudáveis. Um coração vazio e uma mente ociosa são terrenos férteis para a nostalgia e a recaída. O estoicismo ensina que não devemos basear nossas decisões na esperança de que os outros mudem, mas no conhecimento da nossa própria dignidade. Se afastar deve ser uma escolha definitiva, baseada em princípios, não uma tática para provocar mudanças nos outros. Significa soltar o controle, aceitar a realidade e seguir em frente sem olhar para trás esperando um milagre. Para evitar esse erro, você precisa selar sua decisão internamente. Precisa lembrar, toda vez que a dúvida bater,
que escolheu se afastar não por capricho, mas por sobrevivência emocional. Que se expor novamente ao mesmo dano seria uma traição a si mesmo. Que a vida te chama para novos começos, não para velhos finais. O verdadeiro afastamento é uma revolução interna. É o momento em que você para de negociar sua paz, de implorar por amor e começa a construir uma vida onde o respeito e a felicidade não sejam concessões, mas a base do seu caminho. Se afastar não é apenas ir embora. É decidir, de uma vez por todas, nunca mais voltar ao que te feriu. 9. A psicologia por trás de se afastar sem culpa nem ressentimento. Se afastar daquilo que te machuca sem carregar culpa nem ressentimento é um ato de maturidade emocional que exige compreender profundamente os mecanismos psicológicos que operam dentro de você. Não se trata apenas de tomar distância física. Trata-se de fazer isso a partir de um estado elevado de consciência, no qual sua decisão não está contaminada pelo desejo de vingança, nem pelo peso da culpa por escolher cuidar de si mesmo. A culpa surge muitas vezes de padrões aprendidos na infância. A crença de que priorizar-se é egoísmo, que abandonar quem precisa é uma traição, que devemos suportar em nome do amor ou da obrigação. Esses esquemas mentais ficam gravados no subconsciente e se ativam sempre que tentamos estabelecer limites ou proteger nossa própria paz. Entender que essas ideias não são verdades absolutas, mas programações equivocadas, é essencial para se libertar da culpa ao se afastar. O ressentimento, por outro lado, é a emoção que permanece quando você não aceita o que aconteceu. É o veneno que nasce da expectativa frustrada. Você esperava algo diferente, mais justo, mais amoroso, mais leal. E ao não receber, instala-se uma ferida aberta que busca vingança emocional. A psicologia por trás de superá-lo está em aceitar que a vida nem sempre responde às nossas expectativas e que a justiça emocional que desejamos nem sempre virá de fora. Libertar-se do ressentimento é entender que esperar reparação apenas prolonga o seu sofrimento. O estoicismo ensina que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos decidir como interpretamos o que nos acontece. A partir dessa perspectiva, se afastar não é punir o outro, nem agir com frieza. É um ato de lealdade consigo mesmo. Você não vai embora para ferir, vai para se curar. Você não se afasta para se vingar, se afasta para não se perder. Praticar o desapego emocional é a chave para se afastar sem culpa nem ressentimento. Desapegar não significa que você não amou, que não se importou, que não sentiu dor. Significa que você escolhe soltar a necessidade de que o passado seja diferente e a necessidade de que o outro te dê aquilo que não pode ou não quer dar. Significa entender que sua paz interior vale mais do que qualquer história inacabada. O processo também envolve redirecionar sua energia. Em vez de perguntar por que as coisas não foram como você queria, pergunte o que pode construir agora que tem espaço e liberdade. Feche o ciclo com gratidão pelas lições aprendidas, não com ódio. E lembre-se, se afastar com amor próprio e compaixão é o maior sinal de que você cresceu, além da dor que um dia te prendeu. 10. O poder que você conquista quando aprende a se afastar da maneira certa. Aprender a se afastar da maneira certa não apenas te liberta da dor, também devolve a você um poder imenso sobre a sua vida. É um poder silencioso, profundo, que não precisa ser demonstrado para ninguém, porque nasce da dignidade pessoal, da integridade interior e do domínio sobre as próprias emoções. Não se trata de vencer o outro, mas de vencer a batalha interna contra o apego, a culpa e o medo. Quando você se afasta de forma consciente e sem ressentimento, recupera o controle sobre a sua mente. Deixa de reagir impulsivamente a provocações, ausências e lembranças. Você passa a decidir onde colocar sua energia, e não mais suas feridas ou fantasias. Esta recuperação do foco e da atenção é um dos maiores tesouros que você pode conquistar, porque onde você coloca sua mente, você constrói sua vida. Se afastar da maneira certa também fortalece sua autoestima. Cada vez que você escolhe a paz em vez do drama, o seu bem-estar em vez da dependência emocional e o crescimento em vez da nostalgia, envia uma mensagem poderosa a si mesmo. Eu mereço mais. E essa mensagem
repetida por meio de ações firmes, transforma a maneira como você se vê e a forma como os outros passam a te ver. Você para de mendigar amor ou validação e passa a atrair relações mais saudáveis e experiências mais autênticas. Outro poder que você conquista é a resiliência. Você aprende que pode sobreviver à perda, à mudança, ao rompimento das expectativas. E não apenas sobreviver, também renascer mais forte, mais sábio, mais em paz consigo mesmo. Cada afastamento consciente se torna uma prova superada que te prepara para enfrentar a vida com mais coragem e menos medo. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar a si mesmo. Se afastar daquilo que te machuca é a mais pura manifestação desse princípio. Você escolhe não ficar preso a situações que não alimentam sua alma. Escolhe não permitir que o passado dite seu futuro. Escolhe construir sua vida com base na virtude, na paz e na clareza interior. Finalmente, o poder que você conquista ao se afastar da maneira certa é o poder de viver em liberdade. Não uma liberdade superficial, baseada na ausência de compromissos, mas uma liberdade profunda, a de ser fiel a si mesmo, a de caminhar leve, a de não dever a ninguém a justificativa da sua felicidade. É a liberdade de não carregar correntes invisíveis, de não ser prisioneiro de feridas antigas, de ser o arquiteto consciente do seu próprio destino. E essa, sem dúvida, é uma das maiores conquistas que um ser humano pode alcançar. Lembre-se, se afastar não te enfraquece, te purifica. Soltar não é perder, é abrir espaço para tudo o que a vida ainda tem reservado para você. Cada passo que você dá em direção à sua liberdade interior é um ato silencioso de coragem que talvez o mundo não veja, mas que sua alma celebra. Obrigado por compartilhar este momento comigo. Se algo do que você ouviu hoje tocou seu coração, se sente que este é o seu momento de começar a caminhar rumo a uma vida mais consciente e em paz, não saia sem deixar sua marca. Escreva nos comentários: me afasto para me encontrar. Que seu compromisso seja real. Aqui, você sempre terá um espaço para crescer, curar e se lembrar de quem você realmente é. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, sua paz vale mais do que qualquer passado.